Graças a Deus, irmãos. Amém. Se assente, fique à vontade. É dia de festa. Sucote, Tabernáculos 2023. Não sei quanto a você, mas eu espero que seja a última, sem que o seu reino de fato esteja estabelecido sobre a face da terra. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá no Salmo de número 24. Que é a palavra-chave, a palavra profética que aponta o caminho de celebração dessa festa de tabernáculos. Eu vou ler o texto todo, assentado mesmo, acompanhe a leitura na sua Bíblia. Diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira, nem age com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Estes são aqueles que o buscam, que procuram a tua face como Jacó, ó Deus. Levantai, ó portas, os vossos frontões, abram-se os antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Eterno, o poderoso e valente, Deus forte, o bravo das guerras. Levantai, ó portas, os vossos frontões, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Essa festa de tabernáculos, essa festa de Sucote, ela vem para mudar o teor da mensagem que carregamos. Não o seu fundamento, porque ainda que um anjo se manifeste, traga um outro evangelho que não este que temos recebido, devemos considerá-lo anátema, maldição. Mas eu digo no tocante ao Espírito que deve agir em nós, um espírito de urgência. Um espírito de urgência. Nós estamos celebrando esta festa, o Rei da Glória. E quem é este Rei da Glória? Jesus, o Senhor dos exércitos, Yehová Tsavaot, o poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Até pouco tempo, e ainda o fazemos em alguns momentos, como igreja nos reunimos para adorar o Cordeiro de Deus, aquele que tirou o pecado do mundo, aquele que veio como um cordeiro manso, como uma ovelha mansa que é levada aos seus tosqueadores, que é levado ao matadouro e não abre a sua boca. E nós temos anunciado este cordeiro ao mundo, com o nosso estilo de vida, com a mensagem que carregamos em nossos lábios, como igreja reunida em determinados lugares. Temos mostrado ao mundo que um cordeiro se manifestou para tirar o pecado do mundo. Essa foi a primeira visão e a primeira proclamação de João o Batista no Jordão, quando Jesus veio a ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? E ele o é. Mas o problema é que talvez a igreja não tenha entendido e o mundo não saiba que este que veio como cordeiro voltará como leão. Aleluia. Que este que uma vez se manifestou como cordeiro de Deus se manifestará da próxima vez como leão da tribo de Judá. Um rei de justiça. Embora o seu ministério terreno, na sua primeira vinda,
tenha sido de paz, de amor, de perdão, para entregar-se, para morrer na cruz, para a remissão de todo o pecado e iniquidade. Não será assim em sua segunda vinda. Mas por que ele é rei? Primeiro porque o texto que lemos de Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e de todos os que nela habitam. Tudo pertence ao Senhor. Tudo. Do nada, ele trouxe à existência todas as coisas. Ele disse, haja e houve. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele criou os astros, a terra, os animais selvagens, toda a relva, todo animal doméstico, todo animal marinho, as aves que enchem os céus, e o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Com suas próprias mãos ele formou o homem. Deus criou um reino perfeito, sublime, maravilhoso, sem defeito algum. E a palavra do Senhor Deus, lá no livro do Gênesis, capítulo 1, verso 27 e 28, diz que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus constrói um reino maravilhoso. E ao final da sua criação, ele gera, por meio das suas mãos e do seu sopro de vida, o homem. E ele dá a este homem a autoridade, o domínio sobre este reino que ele criou. Ele diz ao homem, sujeite a terra, tenha domínio sobre ela, sobre todos os animais, inclusive os que rastejam pela terra. Deus cria um reino maravilhoso, perfeito, e coloca um homem em condições de ser perfeito, para ter o domínio sobre a terra. Mas infelizmente, eu e você sabemos que não durou por muito tempo. A Bíblia não diz quanto tempo este reino maravilhoso, sublime, pleno, durou. Porque uma luta a respeito de poder já havia ocorrido há muito tempo antes nos céus. Aquele a quem chamamos de diabo, o acusador, ou Lúcifer, Rei Léo, mas corretamente dizendo, ele desejou ter mais poder do que o Senhor nosso Deus. E por isso se rebelou no céu e conseguiu levar nessa trama maligna a terça parte dos seres celestiais que haviam sido criados para adorar um único rei. Ele conseguiu convencer a terça parte, 1/3, de todos os seres celestiais que Deus havia criado, entre eles querubins, serafins, arcanjos, anjos, dizendo, não, nós também podemos estabelecer um reino nosso. Nós também podemos estabelecer uma justiça nossa. Só que não deu certo. Ele foi precipitado junto com a terça parte. Com a sua cauda, o dragão arrastou a terça parte das estrelas dos céus, diz a palavra do Senhor Deus. Então, propositalmente, Deus cria o homem e fala, a autoridade que você cria, eu darei aos meus filhos, o homem. Aleluia. Não satisfeito com essa condição, nós sabemos, a serpente vai e engana a mulher e o homem, fazendo transgredir um mandamento, uma ordenança. As leis de Deus foram estabelecidas para serem obedecidas. E ao desobedecer uma única ordem que Deus havia dado ao homem, nós sabemos e compreendemos que a autoridade que pertencia ao homem e sua mulher, agora foi entregue nas mãos de Satanás. A palavra de Deus
diz lá no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e halak, passear por ela. Essa palavra, passear, halak, no hebraico, quer dizer caminhar, marchar sobre os seus próprios domínios. Satanás estava dizendo: eu estou vindo da terra que me pertence. Eu estou vindo de rodear a terra, isto é, eu fui ver como estão as coisas em meus domínios. Foi isso que Satanás disse quando Deus o questionou. Porque, como dissemos, o homem, eu e você, entregamos a autoridade deste reino nas mãos do inimigo. Aquilo que havíamos recebido, aquilo que o homem havia recebido do próprio Deus, ele, o homem, entregou nas mãos do diabo. A escritura da terra, a posse, o direito de posse, de governo, foi dado ao diabo. E como isso acontece? É pela desobediência, pelo pecado, pela adoração pagã que é oferecida. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24, quando Jesus é tentado pelo diabo, as Escrituras deixam claro este princípio, infelizmente, esta verdade, dizendo: olha, levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Embora ele seja o pai da mentira, quando o diabo, nessa tentação, leva Jesus até o monte, e lhe mostra a glória dos reinos da terra, e diz: se você se prostrar e me adorar, eu te dou os reinos. Ele estava barganhando com Jesus, tentando persuadir a Jesus de não seguir com o plano de Deus, de não ir a obediência, e como diz as Escrituras, até a morte de cruz. Mas ele estava tentando de alguma maneira falar: Senhor, nós não precisamos, Jesus, você não precisa ir até o fim. Eu posso resolver isso aqui. A gente pode dar um jeitinho. Ao invés de fazer com os trâmites todos dentro da legalidade, ninguém vai estar sabendo. Estava só Jesus e o diabo naquela montanha. Mais ninguém. Olha, não vou nem pedir que você faça isso publicamente, Jesus. Não vou te levar dentro do templo, não vou te levar em uma festa. Não, aqui ninguém está vendo. Ó, só você se ajoelhar, me adora, e então eu te devolvo a Escritura. Eu te devolvo a autoridade, o governo sobre as nações da terra. Era isso que ele estava propondo naquele momento. O que está em jogo aqui é o reino, um trono, um governo. As Escrituras dizem que Satanás é o príncipe deste mundo, deste século, desta presente era. O mundo jaz no maligno. Ele ainda, de forma ditatória e escravizando o homem, ainda luta para estabelecer o seu império. Entende? Aprisionando e fazendo com que os seus súditos sejam, na verdade, escravos da sua vontade, sem direito à opinião, à vontade, sem direito de usufruir do livre-arbítrio que Deus deu ao homem quando o criou, sem que o homem tenha o poder de decidir o seu destino. Porque estão amarrados, estão vivendo hoje uma mentira. Por que eu digo isso? Porque Jesus é o nosso herói.
Deus não permitiria que a história se findasse desta forma. Para você que lê o livro do Apocalipse, quando João está nos céus, contemplando a glória da eternidade, as coisas que lá estão, ele vê um livro selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora. E aí há uma comoção nos céus, porque nos céus não foram encontrado ninguém digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra havia alguém digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Irmãos, naquele livro consta o destino da humanidade. Naquele livro constava e consta o destino do homem. Aquilo que foi selado como condenação lá no Éden ainda, lá no livro do Gênesis. E não havia ninguém digno de nem sequer olhar para o livro. E quando João se entristece, o anjo diz, não, calma. Calma. O Cordeiro, ele é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E por causa disso, a nossa história mudou. Estávamos fadados a viver uma condenação eterna, porque tínhamos como Senhor de nossas vidas o diabo. Mas o nosso herói se levantou para vir ao nosso encontro. Colossenses capítulo 2, verso 15. Esse é um texto, um versículo que eu amo, e por isso nós cantamos na nossa canção no ministério. Diz o seguinte: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando Paulo escreve isso aos Colossenses, ele está dizendo o seguinte: a visão dessa declaração é um rei vitorioso, assentado em seu cavalo branco, entrando gloriosamente na cidade, trazendo atrás de si os seus inimigos, amarrados, vencidos e humilhados. Ao morrer na cruz, Jesus venceu principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles, como um rei de glória, como um rei majestoso. Ele entrou pelos portais celestiais como um rei glorioso, vencendo em uma batalha onde o despojo não é ouro e prata, mas você, sua família, seu cônjuge, seus filhos, sua parentela, seus amigos. O Senhor se fez homem. Cristo Jesus não usurpou o ser como Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma humana e decidiu, como um rei, não ficar assentado no seu trono, mas resolveu descer ao campo de batalha para lutar em nosso favor, porque o preço desta guerra, porque o despojo dessa guerra era eu e você. Ele ficou e lutou, e prevaleceu, e venceu. Oh, glória! Até o Isaac está glorificando. Entende isso? Ele venceu. Não da forma que os judeus na época esperavam. Eles esperavam um descendente de Davi, um rei semelhante a Davi, o maior rei que Israel já teve. Um guerreiro, alguém que empunhava a espada, alguém que nem de espada precisava. Bastava uma funda e uma pedra para que gigantes viessem ao chão. Era um homem à imagem e semelhança de Davi que Israel esperava. E então veio um lá de Nazaré,
Pode vir alguma coisa boa de Nazaré e de Carapicuíba? Pode vir alguma coisa boa de Carapicuíba? Oh, glória! Ele não gritou. Ele veio manso, homem de paz, homem de dor. Ele não veio para estabelecer um reino para si mesmo, independente do Pai. Ele não veio para vencer o Império Romano. Ele não veio para destruir César. Ele não veio para expulsar os romanos de Jerusalém. Ele não veio para fazer uma reforma em Israel. Ele veio para estabelecer um reino eterno. Os judeus não entenderam, por isso não o aceitaram e por isso ainda não o aceitam. Os judeus ainda esperam um Machia, um Messias, um ungido, descendente de Davi, que não é Deus. Eles esperam um rei que irá restaurar a glória passada de Israel, que vai expulsar os palestinos de Jerusalém e de suas terras, e que vai fazer com que Israel seja um reino glorioso novamente. E é por isso, irmãos, que vai dar ruim quando o anticristo subir no Santo dos Santos e falar assim: pronto, eu sou Jeová, me adorem. Aí os judeus não vão aceitar, vão quebrar o pacto de 3 anos e meio, então haverá 3 anos e meio de grande perseguição ao povo judeu. Mas isso é uma outra história. Mas o que eu estou dizendo é, o que se esperava era um reino natural, um reino glorioso ainda aqui na terra. Tanto é verdade que quando o Senhor estava ainda cumprindo o seu ministério, na sua primeira vinda, os discípulos perguntaram: Senhor, quando é que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Quando é? Quando o Senhor fará? Ele disse: calma, calma. Muita coisa ainda está para acontecer. Ele veio primeiro estabelecer um reino celestial, um reino de glória, um reino eterno. E ele traz uma mensagem a respeito do reino dos céus. Não da terra, mas um reino celestial. Um reino de justiça, porque este era o propósito de Deus desde o princípio. Ele disse: olha, vocês cresçam, multipliquem-se e povoem a terra, porque povoando a terra, eu terei domínio sobre vós na terra. A vontade do Senhor é que em cada fuso horário, que em cada viração do dia, em cada nação, o seu nome fosse glorificado 24 horas por dia. A ideia é que o jardim, o Éden, se estendesse por toda a terra, que as estacas fossem alargadas conforme o homem fosse gerando filhos e descendentes tementes a este Deus. Então o seu reino cobriria toda a terra, e como foi profetizado, assim como as águas cobrem, a terra se encheria do conhecimento da glória de Deus. Então Cristo vem e traz uma boa notícia. O evangelho, a palavra evangelho significa boa notícia. E ele se utiliza de uma expressão que já havia, que já existia na sua época. Havia o evangelho do imperador, as boas notícias do imperador de Roma, que eram proclamadas em cada nação onde o Império Romano tinha o seu domínio estabelecido. Então Cristo toma posse dessa palavra e diz: eu vim trazer o evangelho do reino dos céus. Eu vim trazer boas notícias. E que boa notícia é esta? Que eu vim para dar a minha vida. Que eu morrerei, mas ressuscitarei ao 3º dia. Que eu vou subir ao Pai para vos preparar um lugar e não vos deixarei órfão. O Espírito Consolador será enviado a vós, como o Pai havia prometido por meio do profeta Joel. E eu vou preparar um lugar, porque a minha vontade é que vós estejais onde eu estou e vejam a glória que eu tenho junto ao Pai. Ele disse: olha, não acumulem tesouro na terra. E, irmãos, é o que mais temos lutado para fazer. Desde que nascemos,
o que mais nos esforçamos para fazer é acumular tesouros na terra. Somos condicionados a isso sem nem mesmo perceber. A cultura do mundo nos faz entender o seguinte: olha, você precisa estudar muito, porque estudando muito você vai ter um bom emprego, e tendo um bom emprego você vai ter um bom salário, e tendo um bom salário você vai ter tudo que você quer aqui nessa terra. Sim ou não? Por que nos esforçamos tanto? Se não é para ter uma vida boa aqui na terra. Estou falando alguma loucura? Não. E quem não gosta? Só se tiver algum franciscano aqui. Mas será que é isso que ele ordenou? Ele diz: não acumuleis para vós riquezas na terra. Veja bem, ele proíbe acumular. Ele não está dizendo que é pecado ter. Ok? Eu não estou pegando aqui que você tem que ter uma vida miserável. Ele diz que é pecado acumular. Acumular. Ele não está dizendo que é pecado ter uma vida boa. Mas sabe, a iniquidade em nós nunca permite que seja o suficiente. Nunca. Nunca. Basta você receber, basta que recebamos nas nossas redes sociais a propaganda do novo iPhone que vai ser lançado, o que acabamos de comprar já não tem mais valor nenhum. E olha que nem iPhone eu tenho, hein? Não estou sozinho. Mas entende o que eu estou dizendo? E queremos ter, e queremos ter, e queremos ter. Ele diz: acumuleis para vós outros tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não podem destruir, onde o ladrão não pode levar. É nos céus. Nós não somos deste mundo, não fazemos parte deste reino que ainda está estabelecido na terra, de Satanás e seus demônios. Somos mensageiros, somos atalaias de um reino superior. Quando Daniel tem uma visão da estátua, como uma visão profética, ele vê o reino babilônico de Nabucodonosor como uma cabeça de ouro, e ele vai vendo reinos, o medo, o persa, o romano, mas no final da sua visão ele vê uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas, que vem dos céus e destrói aquela imagem. E ele diz: esse reino é superior, é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração a geração. Irmãos, estamos próximos ao estabelecimento deste reino. Logo os reis da terra terão que se curvar diante do Rei dos reis e do Senhor dos senhores. Ele veio e incumbiu os seus discípulos dizendo: olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Ide por todo mundo e anunciai que um novo rei está estabelecido sobre as nações e o seu nome é Jesus Cristo. Ide a todo mundo e pregai o que eu fiz e como eu venci e como eu tomei a chave da morte e do inferno em minhas mãos. Ide a todo mundo e pregai como eu, o Senhor, retomei a glória que me pertencia. A nossa responsabilidade é como atalaias, como mensageiros, irmos e anunciar a este povo de que o verdadeiro Rei das nações está vindo. Mas não qualquer rei. Não um cordeirinho. Enquanto há tempo, ele é um cordeiro que se sacrificou, que se entregou para perdoar o pecado e a iniquidade do homem. Mas este rei voltará como um leão. Como um leão. Por isso proclamamos Maranata. Por isso proclamamos Maranatá.
Alexandre, põe para mim. Todos estão conseguindo enxergar? Aí no fundo. Ricardo, você que usa óculos que nem eu. Então tá bom. Está enxergando? Então tá bom. Tem outra tela com o escrito assírico? Olha lá. Essa palavra é muito importante e eu quero que você se recorde disso daqui por diante. A primeira frase lá em cima é a mesma, só que ela está em aramaico, a língua que Jesus falava e os discípulos também. É uma escrita diferente. Embaixo está escrito em hebraico, grego e transliterado. Maranatá. Ok? Essa palavra que você já deve ter ouvido e dito e cantado, ela pode ser pronunciada de duas maneiras. Tá ok? Maranatá é uma expressão aramaica que significa o Senhor está vindo. E Maranata, que o Senhor venha. Como igreja, como noiva, ansiosa pelo seu retorno, clamamos, Maranata, que o meu amado venha. Quantos não desejam isso? Quantos desejam a volta de Jesus? Bem que podia ser no encerramento da festa hoje, né? Pensou? Você escutou, pará! Cadê o bispo? Cadê o profeta? Ninguém está tocando chofar? Opa! Fui! Um monte de roupa no chão, óculos, obturações, placas, chapas, parafusos, o que mais que colocaram dentro do teu corpo já, sei lá. Vai ficar tudo. Num piscar de olhos seremos transformados, ó. Sarado, irmão. Ó. Rá. Barriguinha de tanque, não cheio, sarado. Sem mais prancha. Sem mais progressiva. Amém? Sem mais maquiagem. Cabelo. Está me entendendo? Mas enquanto isso não acontece, a nossa responsabilidade é proclamar Maranatá, o Senhor está vindo. É proclamar aos que ainda não sabem que eles não precisam mais estar debaixo de um reino opressor, escravocrata. Eles não precisam mais estar sofrendo nas mãos do diabo, porque é um novo rei sobre o trono. Um rei de justiça, um rei de misericórdia, um rei de bondade que está pronto para receber os seus súditos. Todos quantos quiserem fazer parte deste reino, podem vir. Venha. Maranatá. Venha. O rei está vindo. Esta é a mensagem que precisamos carregar conosco num espírito de urgência, porque o rei está voltando. O dia do Senhor virá. E irmãos, pelo que temos visto nos nossos dias, está mais próximo do que nós imaginamos. Irmãos, as trevas estão se programando neste mês de outubro, no Shabat, no Black Sabbath, no sábado negro, dia 31 deste mês. Eles estão se programando para fazer rituais que abrirão portais para que demônios acessem a nossa dimensão e as coisas ficarão piores do que já estão. Glória a Deus! Não é a vontade do diabo que está se cumprindo, é a palavra de Deus que está se cumprindo em nossos dias. São as profecias que Deus disse a João: não seles o livro desta revelação, porque todas estas coisas virão. O diabo não está no controle de nada, porque ele é o rei da glória. É ele quem determina, é ele quem decreta, é ele quem ordena, é ele quem faz. É o Senhor quem está agindo. E eu e você? Tranquilo, irmão. É o nosso rei que está chegando.
Sabe o que era declarado e em que momento Maranatá ou Maranata era declarado? Quando o rei estava para chegar em uma cidade, para julgar a causa do povo, para fazer justiça, para trazer provisão àquela cidade. Então, os habitantes daquela cidade se organizavam para limpar a cidade, para organizá-la, para prepará-la para a vinda do grande rei. Então, a história diz que os atalaias vinham à frente, tocando a trombeta e anunciando: Maranatá, o rei está vindo. O rei está vindo. Irmãos, nós estamos celebrando tabernáculos, e tabernáculos fala de morada provisória. Tabernáculo é morada provisória. Ele veio tabernacular conosco numa primeira oportunidade. Ele se fez homem e habitou temporariamente entre nós. Mas está chegando a hora em que ele virá e se assentará no trono em Jerusalém. E a profecia diz que ano a ano, na festa de tabernáculos, as nações irão para Jerusalém para celebrar o grande rei, o rei da glória. Eu tenho uma boa notícia para você. Você que se fez arauto, mensageiro desta mensagem, você que nesta vida entregou a sua vida a este rei de justiça, quando ele voltar, reinará com ele. Governará as nações ao lado dele. Entende por que é importante, por que vale a pena abrir mão da sua vida nesse curto espaço de tempo que chamamos vida, nesta dimensão, nesta hora? Porque se acumularmos tesouros nos céus, o que for acumulado lá, o que for gerado lá, no reino dos céus, não será tomado. Não será tomado de ti. Quantos lembram da parábola dos talentos? Aquele que escondeu, até o que tinha lhe foi tirado e dado a outro. Nós precisamos entender que é tempo, e faz tempo já, que precisamos acumular tesouros nos céus, porque este Rei da Glória está chegando. No mundo há um relógio do Apocalipse. Quantos já viram isso? O relógio do fim do mundo. Se não me engano, isso o mundo, tá? Não estou falando de cristãos, nem de homens espirituais. No mundo, esse relógio, né, o apocalipse deste relógio é meia-noite. Você sabe quanto tempo falta para dar meia-noite no relógio do fim do mundo? 90 segundos. De acordo com o homem, de acordo com os cientistas, de acordo com homens naturais. O relógio já está a 90 segundos para o fim do mundo. 90 segundos. Se o homem natural, carnal, consegue ter este entendimento acerca do final dos tempos, e nós? Nós? Será que você já despertou? Será que nós já despertamos para o fim? E não é qualquer fim. Não é qualquer coisa. Vai ser tocada uma trombeta estabelecendo o fim deste tempo de proclamação. A proclamação vai cessar. E passado um período de 7 anos, ele voltará. Eu quero ler este texto. Apocalipse capítulo 19, verso 11 ao 16. É maravilhoso. Diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo.
está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No livro do Apocalipse diz que ele virá, sabe para fazer o quê? Para servir um banquete. Eu quero falar de 2 banquetes. Um que definitivamente eu quero participar, sendo servido, porque o outro não. O primeiro banquete que eu quero participar é as bodas do Cordeiro. Ele prometeu nos arrebatar como igreja. Num abrir e fechar de olhos, seremos todos transformados. E ao tocar da trombeta, dado ordem do arcanjo, a trombeta ressoará, os mortos ressuscitarão. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, tomados de súbito, e nos encontraremos com ele nas nuvens. Veja, esta não é a segunda vinda de Cristo. A primeira vinda é quando ele veio como cordeiro. Entre a primeira vinda e a segunda, há um episódio muito específico, que é o arrebatamento da igreja, para a celebração das bodas do Cordeiro. 7 anos de uma celebração, de uma ceia, de uma festa de casamento que acontece nas regiões celestiais. 7 dias, como 7 dias eram celebradas festas como tabernáculos. 7 dias, como eram celebrados casamentos na época de Jesus. Só que aqui serão 7 anos de grande terror. O escritor diz: ai de vós os que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós cheio de ódio e furor. Ai daqueles que não forem arrebatados. Ai daqueles que não subirão com a igreja. Ai daqueles que não forem chamados para as bodas do Cordeiro. Sabe por quê? Porque haverá um segundo banquete. Este rei de justiça diz que servirá o corpo dos homens às aves dos céus. Quando ele descer no vale do Armagedon para salvar Israel, seu primogênito, as nações que estiverem ali reunidas morrerão, e as suas carnes serão dadas às aves dos céus e às feras do campo. Irmãos, ele não voltará mais como um cordeirinho. Ele não voltará mais para perdoar. Ele virá para julgar as nações com cetro de ferro. Ele diz que ele mesmo vai pisar o lagar. Sabe o que é um lagar? É o lugar onde a uva é colocada e onde ela é pisada para fazer o vinho. E ele diz que ele mesmo pisará o lagar da ira de Deus. Irmãos, há duas taças, eu nem ia dizer isso, mas olha que coisa interessante. No céu, há 2 taças que são cheias. Estão sendo cheias desde o Éden. A primeira, ela é cheia com as orações dos santos, com as lágrimas que os santos derramam em oração a Deus, em súplica. E há uma segunda taça no céu, que é a taça da ira de Deus. Desde que o homem pecou no Éden e vem desobedecendo a Deus e pecando contra Deus, tudo que o homem faz de mal é colocado nessa taça. Tudo. Cada mentira contada, cada estupro, cada assassinato, cada feminicídio, cada aborto, é colocado ali, nessa taça. Colocado ali. E Deus está olhando aquilo e ficando enojado. Toda vez que Deus olha para essa taça, toda a podridão do mundo está depositada nela. E a cada dia ela está sendo cheia. Até que ela alcance
a borda. No Apocalipse diz que Deus vai derramar a taça da sua ira. Irmãos, não queiram ficar aqui quando isso acontecer. E você sabe o pior de tudo isso? É saber que ele mandou o filho dele para sofrer o que sofreu por causa disso. Por causa disso. Ainda há tempo de escolhermos um lado, de escolhermos uma taça. Qual taça eu vou encher? A taça das súplicas, das orações dos santos ou da ira? Uma delas nós vamos encher e uma delas nós vamos experimentar. Porque essa das orações e súplicas, ela será derramada no altar de incenso e Deus irá aspirar e fará justiça sobre os seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Mas ai daquele que experimentar a taça da ira. Imagine uma situação aí, é lógico que a Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Mas imagine uma situação, e a gente vê isso às vezes na televisão, em que um adulto, uma professora de escola infantil, como aconteceu alguns dias atrás aí, ela vai e bate numa criança, em defesa. Imagine você recebendo uma notícia dizendo assim, olha, sabe o seu filho de 2 aninhos, então ele foi agredido por uma professora na escola. Irmão, nós até aguenta, mas nos nossos, não dói? Pode ser que se sua criança tenha já 20 anos. Você vira uma leoa, você vira um leão. Agora imagine o pai olhando o seu filho crucificado e sendo rejeitado como rei, porque o povo prefere Satanás e seus demônios. Imagine o povo rejeitando um reino de justiça, de paz, justiça e alegria no Espírito Santo para preferir um reino, um império, porque a Bíblia chama de império das trevas. O império de carnaval, o império de funk, o império de bebidas. Trocar a eternidade por coisas tão superficiais e passageiras é loucura. É loucura. É loucura. Algo está para acontecer e nós vamos presenciar isso. Eu quero até que, se você quiser, até pesquisa. Há uma profecia que diz que este rei entrará pelas portas. Amém? Zacarias fala do dia do Senhor e diz: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Irmãos, quando o dia do Senhor vier e nós estivermos com Ele, assentado em cavalos brancos, olha que chique. Nem de cavalo eu sei andar, mas vou aprender lá no céu. A Bíblia diz que Ele pisará o monte das oliveiras. E o impacto da sua chegada será tão poderoso que aquele monte se repartirá em 2. E, irmãos, há muitos anos atrás descobriram, sabe o quê? Olha que coisa tremenda. Se não é a palavra de Deus alinhada, ou o mundo se alinhando com a palavra, melhor dizendo, há uma falha no Monte das Oliveiras, uma falha, fugiu a palavra, quase, é uma falha geográfica, geológica, alguma coisa assim. Há ali uma fenda dentro do Monte das Oliveiras. E esses cientistas pesquisaram e disseram que se, de repente, uma bomba muito forte, muito poderosa, caísse ali, a montanha se dividiria em 2. Conheço o nome dessa bomba, hein? Yeshua. E eu não sei se você tem a imagem, Alexandre, eu sei que essa imagem está meio borrada, mas você tem só a imagem?
Vocês estão conseguindo enxergar mesmo? Eu daqui não estou enxergando direito? Se você der uma apagada aqui na luz aqui para fazer um efeito... Aê, mano! 1, 2 e 3. Olha lá, testando. Aê! Irmãos, vamos fazer caravana Plenitude do Amor de Deus 2024 para Jerusalém? Que 2026? Eu estou querendo que Jesus já volte no final da festa? Não! Irmãos, planos de curto prazo, não faz muito longe. Não, vamos... Depois a gente conversa sobre isso. Esta vista, não exatamente do monte, né? Deve estar um pouco mais para baixo. Não, deve ser do monte mesmo. Não, está para um pouco mais para baixo. É do Monte das Oliveiras, para a cidade velha de Jerusalém. E este portão é chamado de Portão Dourado. Veja que ele está fechado, certo? E esse, na verdade, nem é o portão original, porque ele está alguns metros para baixo do portão original. Porque, com o passar dos anos, quando as cidades eram destruídas, eles não limpavam o terreno para reconstruí-la. Eles iam fazendo construções em cima de construções, né? Então, a cidade dos tempos de Jesus estão aproximadamente a partir de 7 metros para baixo daquilo que enxergamos. Esta é a visão que há do Monte das Oliveiras, de onde Jesus irá descer. E nós também. Bom, se a gente não for com a caravana, com Jesus, certamente a gente vai pisar lá. Com a caravana, não sei se com a caravana do William ou com a caravana de Jesus. Com uma das duas a gente vai para Jerusalém. Irmãos, o ímpio, aquele que não é cristão, acredita nessa promessa muito mais do que muitos crentes acreditam. Porque se você reparar, está vendo que aqui abaixo da construção tem umas construçõezinhas pequenas? Sabe o que é isso? É um cemitério. Sabe por quê? Porque um dia um califa, um árabe, um muçulmano disse o seguinte: olha, tem uma promessa aí que o Machia vai voltar para Jerusalém para se assentar no trono e vai entrar por essa porta. Mas como ele também é sacerdote, e sacerdote não pode pisar e se aproximar de um morto, vamos fazer o seguinte, vamos tentar impedir a entrada desse rei sacerdote na cidade construindo um cemitério, bem na entrada da cidade, para que ele não possa entrar por ela. Está vendo? O ímpio acredita muito mais na volta de Jesus do que muitas vezes a igreja. Só que aí os judeus, um pouco mais espertos, fizeram o quê? Continuando aqui subindo, tem um cemitério judaico, porque eles querem ser os primeiros a serem ressuscitados quando Jesus chegar. Se não me engano, irmãos, até o Silvio Santos tem jazigo lá, hein? Olha que loucura. Porque eles sabem que o Messias entrará por lá. Mas, irmãos, pouco importa. Pouco importa. Essa porta que está fechada se abrirá para que entre o Rei da Glória. Veja o que diz a palavra do Senhor. Então o homem, Ezequiel 43, então o homem me levou à porta que olha para o Oriente, e eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Ezequiel 44, então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o Oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Irmãos, ela foi fechada. As outras portas foram abertas, mas justamente essa, até o nosso dia, está fechada, porque só o Rei entrará por ela. O Rei da Glória. O Rei da Glória. E, irmãos, estou terminando. Na primeira vinda, na primeira entrada triunfal, ele entrou assentado num jumentinho. Quantos lembram? Ele disse aos seus discípulos: olha, ide até aquela cidade. Vai ter um jumentinho amarrado ali, vocês peguem ele, porque eu precisaria usá-lo. Se de repente perguntarem: o que vocês estão fazendo? Não, o rei precisa dele.
E aí ele assentou naquele jumentinho, descendo para Jerusalém, e a Bíblia diz que os homens colocavam os seus mantos e folhas para que ele entrasse e diziam: Hosana, bendito que vem o nome do Senhor. Num jumentinho, mas a Bíblia diz que ele voltará sentado num cavalo branco. Sabe por quê? Porque naquela época era costume, quando os reis visitavam uma cidade e queriam firmar um pacto de paz com aquela cidade, eles vinham assentados num jumentinho. Porém, quando os reis saíam à guerra, eles iam assentados em um cavalo branco. Entende a diferença? O nosso rei está voltando. Ele já está pronto para nos tomar de volta para si. Ele vai tocar a sua trombeta para reunir o seu exército. Porque nós estamos hoje como mensageiros de um reino de bondade e misericórdia, que o é. Esta igreja, ela fala da plenitude do amor de Deus. Ainda hoje vocês manifestam e pregam o amor de Deus. Mensageiros de um amor, mas a trombeta soará. O Senhor dos exércitos. Ele não é o Senhor da festança, o Senhor da paz, ele é o Senhor dos exércitos. Ele vai chamar o seu exército de volta. A trombeta é uma chamada militar. Quando ela tocar, vai ser para arregimentar o seu exército. Para descer, para tomar posse da terra de uma vez por todas. Ele venceu o diabo, subiu aos céus para nos preparar um lugar e disse: olha, ide e preguem que o reino agora me pertence, é meu, eu sou o Senhor, além de mim não há outro. E digam que eu voltarei para tomar posse daquilo que é meu. O rei está voltando para tomar posse da terra. Mas eu e você hoje precisamos pregar: Maranatá, o Senhor está vindo. Precisa vir dentro de nós um anseio em clamarmos: Maranata, que o Rei venha. É preciso haver em nós um desejo da sua vinda, mas também uma urgência em proclamarmos a sua volta. Fique de pé em nome de Jesus comigo nessa noite. O nosso Rei está voltando. Você é a sua igreja gloriosa, embaixadores de Cristo. O embaixador não é alguém enviado a uma nação distante para representar o seu reino. Com a autoridade do seu reino naquela nação. O Senhor te estabeleceu autoridade. O Senhor te estabeleceu com autoridade, a autoridade que outrora havia sido dado a Adão e a Eva, os quais abriram mão desta autoridade. Cristo Jesus disse: eis que vos dou a chave do reino. Eis que vos dou a chave do reino. Tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. O Senhor te selou com poder e autoridade para você implantar o reino dos céus na terra. Aleluia. Irmãos, está faltando no reino dos céus a abundância. Se está faltando é porque ainda não estamos completamente alinhados com o reino, porque as chaves do reino abrem os tesouros dos céus. O Rei da Glória nunca deixa os seus enviados, os seus missionários, os seus embaixadores sem condições. Neste reino há cura. A cura de enfermidades, a vida. Oh. Ele morreu na cruz para tomar posse, para estabelecer este reino.
Aleluia. Está na hora de você se levantar como um leão, como uma leoa, rugindo. Você não é emissário ou mensageiro de qualquer reino, é do reino dos céus. É de um reino todo-poderoso. É de um rei todo-poderoso, um rei de glória, um rei glorioso. Por isso é preciso ter ousadia ao anunciar este evangelho. É preciso ter ousadia para impor as mãos sobre os enfermos, para curá-los em nome deste rei glorioso. De impor as mãos para libertar os cativos pelo diabo, porque ele venceu. Ele é o rei da glória, o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. Este rei que temos celebrado nessa festa de tabernáculos, este rei que temos anunciado nessa festa de tabernáculos, ele é o rei da glória, o Senhor poderoso nas batalhas, o Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória, ele é o teu Senhor e o teu rei. Foi ele quem te ungiu e te deu poder e autoridade para pisar as nações da terra.